Olá, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui para mais um programa Despertar. O programa Despertar que é produzido e distribuído pelo Centro Espírita Amor e Caridade, o SEAC, aqui de Bauru, que fica aqui no centro da cidade, a rua 7 de setembro, 8h30. Produzimos esse programa desde os estúdios da TV SEAC aqui no prédio do Centro Espírita Amor e Caridade. E para mais um programa Despertar de hoje, temos a presença do nosso grande amigo Sidney Fernandes. Sidney, seja bem-vindo a mais um programa Despertar. Muito obrigado. E no programa de hoje, como eu falei para vocês num programa anterior onde a gente participou juntamente com o Sidney, é uma trilogia, já que o Sidney gosta desse número 3, né? São várias trilogias que o Sidney tem mais trilogia vindo por aí. Nós estamos falando de um artigo de Sidney Fernandes que tem o título Fé, Sentimento ou Comportamento. Sidney, eu gostaria que você fizesse aí um pequeno apanhado até o programa de hoje do que a gente já falou nos programas anteriores sobre a fé. Se é sentimento, se é comportamento. Na minha infância, uma senhora foi até a casa da minha mãe levando uma garrafa de água. Ela havia visitado a cidade de Tambaú e naquela época havia um padre curador e ele atraía muitas pessoas. E essa senhora levou a garrafa para minha mãe, dizendo para ela: veja, olha aí, na água, e você vai ver a imagem de Nossa Senhora de Fátima. Minha mãe olhava. Aí o menino, cheguei até lá e falei: ó, não estou vendo nada não. Menino, falta fé para você. A partir daí, Theo, eu comecei a pensar no que é realmente a fé. E com o passar desses anos, depois de estudar um pouco o assunto, a gente chega à conclusão de que o sentido inicial da fé não é como as pessoas dizem crer. E ninguém pode obrigar alguém a crer. O sentido inicial, a etimologia da palavra, ainda do grego, pressupõe que fé seja uma sintonia com o alto, uma sintonia com uma entidade superior em que você deposita a sua confiança. Então, nesses 2 programas anteriores, nós procuramos passar esta informação, a de que ninguém consegue fazer com que alguém tenha fé, passe a acreditar. Mas então como é que funciona isso? A partir do momento que você consegue se conectar, aí depende da sua religião, não importa, com um ser universal, com um santo, com o Espírito Santo, ou seja, com o Espírito Protetor, seja quem for, a partir daí, com essa conexão, você vai ter forças, energias para superar os seus obstáculos, ou se não for possível, pelo menos passar por aquela situação de uma maneira menos drástica. A partir dessa conexão, nós recebemos ajuda dessas entidades. Aí chegamos, sim, no acreditar. Agora, um mentor nosso, Emmanuel, diz que fé não é acreditar apenas. É você saber que aquilo pode acontecer. E aí depende de você estudar os assuntos e ver até que ponto Deus, ou as entidades, ou os espíritos, enfim, os protetores nossos, podem nos ajudar. Porque às vezes ainda não está na hora de recebermos a graça que estamos pleiteando. Entendi. E Sidney, você falou aí em acreditar. Aí aqui a pergunta que eu tenho para você é: ter fé é acreditar? Aí os nossos amigos que estão nos assistindo falam assim: eu acredito, então quer dizer que eu tenho fé. Na verdade, quando você faz essa sintonia, faz uma oração, ou não importa a sua postura, não importa nem a religião que você tem, nem se você tem religião ou não. O que importa é que você está – buscando as forças do universo para ajudá-lo.
essa postura não é mais sentimento, é comportamento. Porque você não manda no seu sentimento. Eu costumava dizer para as minhas filhas, quando elas se desentendiam, você precisa gostar da sua irmãzinha. Só porque eu falava isso, ela passava a gostar da irmã? Não. Na verdade, elas passaram a se gostar, o sentimento surgiu pela convivência, pelo carinho que uma tinha pela outra. Então, nós não mandamos no sentimento, mas mandamos no comportamento. Eu posso me comportar de forma que eu passe a atrair, me conectar com as forças da natureza, do alto, do santo, ou do Espírito protetor, ou do Espírito Santo, ou diretamente com Deus, a Virgem Maria. Quando eu faço essa conexão, sinceramente, que é uma atitude, um comportamento, aí sim eu me coloco em condições de receber a sua ajuda. A partir daí, você passa a aceitar, acreditar, assimilar dentro de você de que pode se apegar àquele poder, àquela criatura. E aí nós estamos com esse binômio. Pelo meu comportamento, eu passo a adquirir o sentimento, essa ligação maravilhosa com o mais alto. Entendi. Ô Sidney, o que a gente pode dizer desse pessoal que a gente sempre fala que paga promessa, que vai até a Aparecida do Norte, que vai ser o Bom Jesus da Lapa, e a gente vê no semblante daquelas pessoas que elas acreditam que aquilo vai funcionar para elas. Isso é fé? Na verdade, Theo, nós temos que esperar das criaturas o comportamento que é possível que ela tenha. Muitas pessoas mostram essa ligação com Deus, com o mais alto, do seu jeito. Havia um senhor, um velho escravo, que toda manhã, ele, antes de começar a carpir, fazer o trabalho dele na lavoura, ele tirava o chapéu, colocava no peito, olhava para o alto e dizia assim: Senhor, preto velho está aqui. Essa é a maior demonstração de fé, de crença, de conexão que esse indivíduo tinha com a maior sinceridade de propósitos que ele poderia desenvolver. Então, cada pessoa tem a sua maneira, nós temos que respeitar. Ou um bandista, ou o preto velho, ou a pessoa que vai na igreja, no templo evangélico, não importa. Cada um tem o seu jeito. Entendi. A gente vai para o nosso primeiro apoio cultural e volta já já com a sequência do Despertar de hoje, falando com Sidney Fernandes. Até já. Você pode ajudar o SEAC de Bauru se cadastrando na campanha Nota Fiscal Paulista e indicando a nossa organização como beneficiária na doação automática. Com sua contribuição, nós recebemos o valor calculado em tributos fiscais e concorremos a sorteios mensais. Você também concorre a prêmios de até R$1 milhão e tudo com custo zero. Toda vez que você solicitar o CPF no ato da compra, a doação automática ocorrerá. Cadastre-se no programa Nota Fiscal Paulista pelo site ou, se preferir, baixe o aplicativo no seu celular. Faça seu login e siga o passo a passo que o sistema oferece. Escolha a opção Entidades e, em seguida, Doação de cupom fiscal com CPF automático. Pesquise pelo nosso CNPJ, Centro Espírita Amor e Caridade, e selecione Prazo Indeterminado. Pronto, agora você já está ajudando o SEAC e todos os nossos projetos. O Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru agradece. Estamos de volta para a sequência do nosso programa Despertar de hoje, falando sobre esse sentimento ou comportamento tão importante que, claro, faz parte do nosso dia a dia. E Sidney, aqui no seu artigo você cita o Roden na nossa pergunta sobre basta crer, Sidney? Na verdade, o Bert Roden fez aquela pesquisa que eu mencionei no programa anterior, quando ele foi atrás dos textos originais do Evangelho. O Evangelho originalmente foi escrito em aramaico, depois foi passado para o grego, depois para o latim e depois para as nossas línguas aqui. Várias outras.
derivadas do latim, Portugal, Itália, Brasil. Pois bem, Huberto Rodin fez essa pesquisa e concluiu que a etimologia da palavra fé não significava necessariamente crer, acreditar, mas sim conectar-se, ligar-se com o alto. Daí nós dizermos no bloco anterior que fé parte do comportamento. No comportamento eu posso mexer, agora no sentimento não. É complicado. Eu tenho que ter um comportamento em relação ao alto, ou comparecendo a uma igreja, ou comparecendo a um templo de Umbanda, a um centro espírita, a um templo evangélico, a um templo messiânico. Eu tenho que ter o comportamento de me ligar com as forças que ali existem, ou simplesmente conectar-me com as forças da natureza, se a pessoa não tiver uma religião, para a partir dali adquirir a convicção. Ele não acredita mais, ele sabe que ele, se fizer isto ou aquilo, ele vai melhorar a sua vida. A fé pressupõe atividade, comportamento. Lembro-me que Richard Simonetti contava a história de um homem que estava desempregado. E ele orou muito, conectou-se com o alto para tentar conseguir um emprego. De repente, falou, não vai adiantar ficar rezando aqui não. Levantou-se e estava caminhando e teve a sua atenção atraída para uma banca de jornais. Ali, pediu licença ao jornaleiro, abriu nos classificados e parece que saltou aos olhos dele um anúncio com as qualidades, com os atributos que ele tinha para fazer uma entrevista. Olha, acho que eu vou fazer a minha ficha nesse lugar ali. E conseguiu o emprego. Então você percebe que a fé pressupõe não apenas você achar, esperar que caiam as coisas do alto. Então você, com fé, com energia, você vai aperfeiçoar-se, vai buscar um novo curso, vai aprender um idioma, vai procurar aprender informática, vai melhorar a sua aparência para uma entrevista de um novo emprego, vai procurar aperfeiçoar-se em várias áreas, ou na fala, ou na escrita, ou mesmo qualquer outro tipo de atividade, vai procurar ser o melhor naquilo. Isto é ter fé, porque eu estou desenvolvendo um comportamento que vai me ajudar. Ora, aí vem aquele velho ditado, ajuda-te, que o céu te ajudará. A partir do momento que eu começo a fazer a minha parte, eu sou abençoado pelas forças da natureza para eu ter sucesso financeiro, emocional, amoroso, social. Então, eu tenho que me mexer, eu tenho que me movimentar. E a partir daí, quando eu faço essa conexão com as forças da vida, eu recebo energias, forças, determinação para ser melhor do que eu sou hoje, para conseguir os objetivos que eu estou querendo. Entendi. Então, isso aplica-se para qualquer situação. Você precisa de alguma coisa? Eu estou com uma doença, meu filho está doente, ou eu preciso melhorar o meu desempenho no meu trabalho. Tudo isso é feito por nós, com a ajuda de Deus, a partir do momento que eu tenho um comportamento que me identifica com as forças do alto. E você falando isso daí, né, Sidney, eu vi aqui, a próxima pergunta, inclusive, é o título do seu artigo, Fé, é sentimento ou comportamento? Mas antes de você seguir aí, eu achei legal que você citou aqui o Abraham Lincoln, o Thomas Jefferson e o Roosevelt. E aí, dentro disso que você falou até agora, e lendo aqui, fé é sentimento ou comportamento, veio a minha aquela pergunta, o que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Aí eu pergunto para você, tem como vir primeiro um, primeiro outro, ou primeiro outro, depois primeiro um? Como que funciona essa matemática? Mas aí não estamos dentro daquele enigma do ovo e da galinha, não. Porque você acreditar, você não consegue fazer com que uma pessoa tenha convicção, acredite.
mas você pode convencê-la a ter um comportamento que leve a isso. Esses personagens que você citou aí, eles tinham como preferência uma carta de Paulo de Tarso dirigida aos Coríntios. É a maior demonstração de amor que existe. E você vai ali nessa carta aos Coríntios, em nenhum momento ele traça ali qualquer tipo de sentimento que você tem que sentir isso. Não, ele passa a oferecer nessa carta de Paulo uma série de propostas de comportamento. Porque coloquemos uma coisa na cabeça. Eu não posso obrigar ninguém, nem um padre, nem um pastor evangélico, nem um orador espírita, nem alguém ligado à igreja messiânica budista, e dizer, você tem que acreditar. Não existe isso. Você não consegue fazer com que uma pessoa acredite. Mas você pode convidá-la à oração, ao trabalho, à atividade, dar-lhe energias para aperfeiçoar a sua parte profissional, melhorar o comportamento para que a sua vida familiar seja melhor. Ora, a partir daí, quando eu me movimento, quando eu tomo a iniciativa, quando eu me coloco à disposição das forças para executar alguma coisa, eu imediatamente recebo essa energia de volta. É um bumerangue. Quando eu tenho um comportamento melhor, aí fica mais fácil eu me conectar com a divindade, ela me dá energias e eu vou fazer aquilo que eu gostaria de fazer. Agora, você vai me perguntar daqui a pouco, será que é possível que com a fé, com essa conexão com o alto, tudo seja resolvido em minha vida? O que você acha, Theo? Dá pra gente resolver tudo? Eu acho que não. Na verdade, todos nós estamos aqui para evoluir, para melhorar. E, infelizmente, precisamos, às vezes, de passar por algumas coisas. Então, há situações, Theo, que não tem jeito, temos que aceitar. Então, nós temos que partir de uma outra expressão muito sábia, que diz que a pessoa deve pedir a Deus forças, energia para enfrentar as coisas que podem ser mudadas. E também a pessoa tem que ter paciência, calma, determinação para poder aceitar resignadamente as coisas que não podem ser mudadas. E pedir a Deus também discernimento para diferenciar uma da outra. Então a gente tem que pensar, será que isso que eu estou pedindo está no momento? Será que eu posso conseguir isso? Então, se a gente está diante de uma coisa que não pode ser mudada, nós temos que pedir forças para suportar aquele momento, resignação para aceitar e continuar com a energia de ir tentando para a gente poder um dia ter a dor amenizada ou talvez até uma cura, né? É verdade. Fé, sentimento ou comportamento? A gente vai para o nosso último intervalo de hoje, mais um apoio cultural rapidinho e volta já já com o nosso último bloco falando sobre a fé aqui no programa Despertar do Centro Espírita Amor e Caridade. Até já! Estamos de volta para o nosso último bloco do programa Despertar de hoje. Estamos falando sobre fé, sentimento ou comportamento.
E o Sidney usou aqui várias outras situações, falando sobre a fé, falando sobre o comportamento, sobre o fato de acreditar. Sidney, eu gostaria de agora fazer uma pergunta para você. Suponhamos que do outro lado da nossa tela tenhamos pessoas que estão passando por momentos muito difíceis, independentemente da idade, talvez uma pessoa aí na sua faixa de 30 anos, na sua faixa de 50, de 60, 70, e são situações complicadas, como uma doença, né? Que passa por todos os dias, tem que ir a algum lugar, tomar muito remédio, ou sente muitas dores, ou perdeu um ente querido, ou uma mãe preocupada com o seu filho, um pai que não consegue emprego para ajudar a família. Como que a fé pode consolar e trazer um alento para essas pessoas nesse momento, principalmente nesse momento complicado da vida, Sidney? Não podemos esquecer de que Deus jamais nos desampara. Temos que colocar na cabeça que muitas das dores, problemas por que estamos passando, são necessários ao nosso aperfeiçoamento. Nós não podemos viver simplesmente como uma flor numa estufa que fica cercada de todos os embates da natureza. Temos que passar por muitas situações que vão nos ensinar, vão nos trazer mais calma, vão suscitar em nós aquela energia interior. Enfim, nós estamos passando por um planeta, por uma vida que infelizmente tem momentos difíceis. Mas uma coisa não podemos esquecer: Deus jamais nos desampara. Nunca coloca em nossos ombros um peso maior do que as nossas forças. Então você que está me assistindo, me ouvindo agora, você é católico, apegue-se à sua fé católica, vá à sua igreja, cante a sua música, faça a sua reflexão. Você é evangélico, atente para os conselhos do seu pastor evangélico, espírita, leia os livros, ouça as palestras, enfim. O que importa não é qual religião vai resolver a minha vida. O que importa é qual é a minha postura diante da vida e diante da minha religião. As religiões não resolvem. O que vai resolver é a minha postura, como que eu me comporto. Então, nós temos que ter na cabeça a ideia de que estamos rodeados por entidades positivas que estão aguardando apenas que nós façamos a nossa reflexão, a nossa oração, seja lá qual for o credo religioso, porque elas vão nos dar forças. Vão resolver todos os problemas? Talvez não, mas vão dar forças, energias, resignação para passar por esse momento difícil. Ô Sidney, você falou aí, né, que vai nos dar força e energia. Podemos dizer também que até dentro de algumas dessas situações que eu citei na pergunta que eu elaborei para você agora há pouco, que a fé nos consola, ela vai trazer, a fé verdadeira vai trazer para a gente ali aquele pensamento, aquela reflexão de que, nossa, eu estou passando por isso, talvez eu tenha que passar por isso. Uma aceitação da situação. Resumindo, a fé consola, Sidney? Consola. A partir do momento que você se liga a uma energia maior, é como se fosse um veículo que está com a sua bateria arreada, você vai numa fonte maior, pega aquela força, faz funcionar o seu veículo e começa a produzir a sua energia de novo. Uhum. Então nós temos que ter a convicção, a certeza de que assim como o universo está rodando matematicamente nos seus mínimos detalhes, é porque existe um ser muito superior, absoluto, que nos colocou aqui, não para sofrer, mas para aprendermos, e podemos a qualquer momento ligar a nossa tomada, estender as nossas antenas espirituais e buscar a energia para, se não for possível resolver todos os problemas, adquirirmos forças para enfrentá-los. E nessa situação, como você elaborou, você ilustrou muito bem, o homem queria o emprego, ele estava fazendo uma parte do processo. Aí depois, ele partiu para... Ele estava com sentimento, eu preciso de um emprego. Aí ele partiu para o
comportamento que foi de caminhar para fazer alguma coisa. A gente pode também indicar para essas pessoas que estão nos assistindo, tipo assim, ó, não fica aí só, ah, meu Deus, não sei o quê. Faça algum tipo de comportamento, que seja ele físico, que seja ele de qualquer outra maneira, para buscar esse alívio que a fé nos traz? Sem dúvida, todas as entidades querem o nosso bem, querem nos ajudar, mas às vezes não encontram um acesso para a nossa vida. Não acha o pavio, né? Isso. E talvez melhor ainda do que isso, do que o pavio, a conexão, o fio. Uhum. Então, se nós, de repente, pararmos agora, você que está me assistindo, me ouvindo, começar a pensar, lembrar, vai perceber que já passou por situações mais difíceis do que a atual. E vai perceber também que elas se resolveram assim, parece que naturalmente. Dá a impressão de que a oração não resolveu nada. Mas as coisas que vêm de Deus vêm de uma forma tão natural, tão sutil, leve, né? tão sutil, que a gente pensa, nem lembra mais, que não faz a conexão entre a nossa ligação, o comportamento de ligação, com o reflexo que trouxe aquela satisfação, aquele bem-estar, que nos trouxe o sentimento de gratidão e de consolo. Com certeza. Nós estamos chegando ao final de mais um programa Despertar, falando desse assunto que é um assunto maravilhoso. E o título do artigo também nos traz várias reflexões. Fé, sentimento ou comportamento? E eu quero deixar, se você tem mais alguma coisa a dizer nesse nosso finalzinho de programa, para os nossos telespectadores, Sidney, sobre esse assunto tão maravilhoso. Eu aconselho que as pessoas levem a sério a sua religião. E se não tiver religião nenhuma, trabalhe, tenha atividade na sua vida, seja honesto, fale a verdade, não guarde rancor, não guarde ódio no seu coração, porque isso vai trazer uma energia, um anel de proteção na sua vida e com isso você vai estar com energias, com forças para enfrentar qualquer dificuldade. Qualquer dificuldade. Sidney, muito obrigado pela presença no programa Despertar de hoje. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. E você, a gente te espera na próxima semana para mais um programa Despertar, produzido e distribuído pelo Centro Espírita Amor e Caridade, o SEAC aqui de Bauru. A gente se vê na próxima semana. Até lá.